Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Passando por aqui porque eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quando o Senhor me deu o projeto Travessia, né? Teve 2025, teve Travessia 1, Travessia 2, Travessia 3 e veio o quarto. E o quarto, ele tá fazendo parte de uma estação que é muito íntima minha também, porque eu tô a caminho de Betânia, eu tô em Betânia. Aguardando um comando do Senhor, um comando do céu. E que nem sempre é fácil, né? Toda e qualquer travessia, atitudes, decisões difíceis que nós precisamos tomar, geralmente nós vamos precisar ir para Betânia. Betânia é lugar onde tem amizade, mesa, comunhão, tem morte, tem ressurreição, tem pés sendo lavados para preparar para a grande decisão e o grande momento. Tem uma mulher que nos ensina também a servir, o ser anfitrião da sua casa, né? Ter aquela preocupação se vai ter comida suficiente para os convidados. Ela queria agradar Jesus ao mesmo tempo. E tem também a mulher que, além de lavar os pés de Jesus, ela estava aos pés de Jesus antes mesmo de lavar os pés dele. Ela escolheu sempre a melhor parte. Então, Betânia é algo que nos ensina muito. E apesar de Betânia ter os amigos de Jesus, Lázaro era um grande amigo de Jesus, mas ele não fez parte do ministério de Jesus com os discípulos, mas era um amigo de Jesus, é um amigo que sentava à mesa de comunhão, relacionamento e intimidade. Então, quando a gente fala de Betânia, a gente remete a esses três irmãos e essa família. E a caminho de Betânia, onde o que morreu volta a respirar. E eu anotei muitas coisas aqui para eu não esquecer de nada. Jesus chorou em Betânia, tá lá em João 11:35. Existem lugares que não são apenas geográficos, são espirituais, e Betânia era esse lugar. Betânia era muito próximo de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém, que era próximo, a Páscoa estava lotada a cidade, tinha tido aquela confusão lá do templo, né, com Jesus, confrontando os fariseus, confrontando os vendedores. Então, ele sai um pouco de Jerusalém e vai para Betânia, porque era cidade bem próximas. Betânia era um desses lugares, um lugar de espiritual, um lugar de descanso, um lugar de mesa, um lugar onde Jesus ia ter partilha com seus amigos. Era onde Jesus descansava, onde ele não precisava ensinar multidões nem confrontar religiosos. Betânia era casa, era mesa, era amizade, era um lugar onde Jesus podia simplesmente ser. Olha que lugar interessante. Gente, também quero pedir desculpa pelo barulho, né? Essa hora é muito movimento aqui. Enfim, mas isso não vai atrapalhar o que eu quero dizer. Então ali, Jesus tinha mesa, Jesus tinha amizade. Jesus podia simplesmente ser ele. Ali não tinha multidão, tinha os amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Então era um lugar onde ele poderia descansar. Lázaro não era discípulo. Não era alguém que andava nas multidões seguindo o ministério. Ele era amigo, de repente confidente de Jesus, amigo que poderia sentar à mesa somente ouvir Jesus e de repente ele compartilhasse algo com Jesus também. E daqueles que sentam à mesa, Lázaro era esse amigo. Daqueles que conhecem o silêncio, daqueles que não precisam de palco, só de presença. E ainda assim, Lázaro morreu. Porque não era porque Lázaro era amigo de Jesus que ele estava isento de passar por qualquer tipo de atribulação, de enfermidade, de morte. Só que a morte de Lázaro existia um propósito. É tanto que quando Jesus sabe da enfermidade de Lázaro, né, ele fica triste, ele chora, ele não vai logo, porque existia um propósito maior que era a morte de Lázaro. Então Jesus ele não chega antes, mesmo amando o irmão dele, porque existia algo a mais ali por trás da morte de Lázaro. E isso muitas das vezes nos confronta, porque a gente pode pensar assim: eu tenho intimidade com Jesus, eu sou uma serva do Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou pastor, eu sou líder, eu sou obreiro, eu sou diaconisa. Mas isso não vai nos isentar de passar pelos dias maus, pelas tribulações, pelas angústias, pelos medos, pela ansiedade, pela depressão. Isso não vai isentar e nem te rotular que você não é uma mulher de fé. É porque você é humana. E nós, como humanos, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de ataque. Então, fica tranquila, porque isso não vai te diminuir na tua fé.
Porque às vezes pensamos que a intimidade com Jesus nos isenta da dor. Mas lá em João 11 mostra o contrário. Até quem Jesus ama profundamente pode atravessar vale de morte, que foi o caso de Lázaro. Lázaro ficou 4 dias morto. 4 dias em silêncio, 4 dias de ausência, 4 dias onde tudo parecia ter terminado. E quantos de nós não passamos por meses, anos, estações que parece que está tudo morto? Área espiritual, área sentimental, área financeira, área familiar, saúde, e a gente acha que é o fim, que não tem mais jeito, virou um caos. E talvez hoje exista algo assim dentro de você, uma esperança que morreu, uma fé que enfraqueceu, uma área da sua vida que você já sepultou, que já não vê mais esperança. Relacionamentos, pode estar ligado a relacionamentos, finanças, emoções, ciclos que se repetem e te faz acreditar que não há mais saída. Mas existe algo poderoso nesse caminho. Jesus não evitou a morte de Lázaro, como eu falei lá em cima, né? Mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, Jesus não isentou ele da morte. E ele revelou sua glória através dela, através da morte de Lázaro existia um propósito, que foi onde Jesus revelou a sua glória ali. Tem coisas que ele não impede, tem coisas que Jesus não vai impedir, vai nos permitir passar, porque muita coisa vai ser para a glória de Deus, vai ser ter testemunho, ter um milagre. Muitas coisas Jesus permite que nós passamos e sentimos, porque ele também está forjando o nosso coração, forjando o nosso caráter. Porque quando a gente fala de Betânia, nós vamos ser forjadas, nós vamos ser prensadas, porque depois de Betânia é algo novo que o Senhor quer depositar dentro de nós. E a unção, muitas das vezes, vai nos custar tudo. A unção, o chamado, o propósito. Deus não vai dar propósito, unção, com pessoas em zona de conforto, para que não faça nada. Não Deus vai te dar uma unção de cura, se você só está na tua zona de conforto, você não vai curar alguém, você não se permitiu ainda ser curado. Então, Betânia é esse lugar onde nós precisamos estar atenta. E tem coisas que ele não impede, porque ele decidiu transformar. Então, quando Jesus chega e Lázaro já está 4 dias morto, ali se manifestou a glória de Deus. Quando Jesus chega em Betânia, no cenário de luto, é de dor. É tanto que as irmãs de Jesus falam, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus chega lá, é aquele cenário, pessoas chorando, os religiosos visitando as irmãs de Lázaro. Então, elas começam a falar como se Jesus tivesse se atrasado, como se tivesse sido uma frustração. E quando Jesus chega, toda a frustração vai dar lugar a milagre, vai dar lugar a um novo começo, a uma transformação, vai ganhar vida, onde há escuridão, onde há morte, vai entrar vida. Senhor, que é a irmã de Lázaro, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes eu e você já não dissemos isso mesmo em silêncio para o Senhor? Senhor, sabe que você não está vendo o que eu estou passando? Senhor, olha isso aqui, você não se compadece. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele, filha, é necessário que você passe pelo vale da sombra e da morte. É necessário que você suporte mais um pouco, porque é para a glória de Deus. Então, tem coisas que mesmo em silêncio, mesmo não verbalizada, nós estamos falando aqui, ó. Então, a gente tem que ter, nesse tipo de processo, mais oração, mais jejum, mais secreto e paciência. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, Senhor, se tivesse feito algo, aí elas começam a questionar Jesus, né? Mas o que parece atraso nunca foi ausência. Jesus chega, Jesus nunca se atrasa, ele é pontual. Ele nem adiantou o processo e nem atrasou, ele chegou na hora certa, no tempo kairos. Jesus chega e quando ele chega, até a morte perde autoridade. Lázaro vem para fora. E aquilo que cheirava mal responde à voz dele. Porque quando Jesus se manifesta, o impossível não negocia. E ele se rende. Porque quando Jesus se manifesta, o impossível não negocia, ele se rende. Betânia também é um lugar de tratamento.
Lembra que eu falei no início? Que é necessário a gente passar e ficar um pouco em Betânia para tratamento? Não é só descanso, não é só mesa, é um lugar onde Deus toca nas feridas mais profundas, é onde Ele confronta a incredulidade, é onde Ele restaura as emoções, é onde Ele nos faz encarar aquilo que tentamos enterrar. E talvez a sua travessia hoje seja exatamente essa. Voltar para Betânia, voltar para o lugar da presença, voltar para a mesa com Jesus, voltar para o lugar onde Ele trata o teu e o meu coração. Porque antes da restauração existe um caminho. Nesse caminho Ele está me forjando e te forjando. Se existe algo morto dentro de você, dentro de mim hoje, eu te digo, ainda não acabou, ainda não é o nosso fim. Porque quando Jesus decide entrar na história, até aquilo que já foi enterrado precisa obedecer à voz dele. E o que estava morto volta a viver. Então, meninas, é isso. Estamos às portas da Páscoa. Aqui, como essa leitura eu fiz para vocês, aqui Jesus estava às portas da Páscoa. Jerusalém estava insuportavelmente cheia. Vamos dizer que os hotéis cheios, as pousadas, os templos, porque ali é onde o pessoal ia levar os sacrifícios, as ofertas. Então, tira esse tempo de reflexão nesses dias que antecede a Páscoa, faz um jejum, faz uma oração. Eu, a partir de hoje é quarta-feira, eu já estou no meu jejum e eu só vou entregar no domingo de Páscoa, porque é isso, nós precisamos nos concentrar, nós precisamos nos consagrar, nos separar, renunciar o que nos custa. Porque se você quer receber uma unção fresca, se você quer ser renovada, você também precisa buscar, você precisa cavucar a palavra e descobrir os tesouros escondidos que ela esconde lá. Então era essa palavra que eu queria deixar para vocês, mulheres do Travessia 4, a caminho de Betânia. Eu não sei o que vocês têm passado, eu não sei o que vocês têm vivido, mas eu posso te falar o seguinte, eu também estou em Betânia, eu também fui afligida, estou aprendendo, estou sendo confrontada, estou sendo curada e tratada, porque depois de Betânia existe um outro lugar. Então vem, não desista, vamos firme a caminho de Betânia, porque não acaba aqui. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo.